Na edição dessa semana da UFRJ em Vídeo, você vai ver. Professor da EBA, Marcos Dorman, fala sobre o processo de unificação da identidade visual da UFRJ. Igreja do Bom Jesus da Coluna passa pelo primeiro processo de restauração após 3 séculos na Ilha do Fundão. Conversamos com a antropóloga Miriam Goldenberg sobre comportamento feminino e infidelidade. Confira os serviços gratuitos que a Faculdade de Fonoaudiologia oferece à população. E se você ainda não decidiu o que vai fazer essa semana, não perca as dicas do Circuito UFRJ. Agora, na UFRJ em Vídeo. Rodrigo, você já traiu? Não, nunca. Quem trai mais, o homem ou a mulher? Pois é, esta é uma pergunta frequente nas rodas de conversa entre homens e mulheres. Há 20 anos, a pesquisadora e antropóloga da UFRJ, Miriam Goldenberg, estuda sobre a infidelidade. A antropologia urbana no Brasil, principalmente por meio dos trabalhos do antropólogo Gilberto Velho, tem se caracterizado por estudar esse universo das camadas médias urbanas, acreditando que é um universo de vanguarda de comportamento. Então eu sigo essa linha de trabalhos desde o meu doutorado com a Leila Diniz. Toda mulher é meio Leila Diniz, depois estudando homens e mulheres das camadas médias urbanas e agora a infidelidade. Estudar a mulher brasileira acaba sendo estudar esse problema da infidelidade, é inevitável. É um problema tão sério que para muitas mulheres é o maior medo e também é o que provoca mais separações. Então, ao falar de infidelidade, eu estou falando, na verdade, de casamento, de desejos, de sexualidade e principalmente do que é ser homem e ser mulher na cultura brasileira. Eu não me vejo com 30 anos, 35, não estando casada. A mulher prefere ser casada com um homem que trai ou ser amante de um homem que é casado do que não ter homem nenhum. Na cultura brasileira, ter um homem, mesmo que não um homem inteiro, não um homem legalmente casado com ela, é mais valorizado do que não ter homem. Hoje não mais, eu tive 3 casamentos e agora estou livre, leve e solta, feliz da vida. A mulher que hoje aceita ser a outra, ela não está apenas cumprindo um papel social que diz que a mulher tem que ter um homem, ela está escolhendo também, porque ela tem outras opções. Ela tem inclusive a opção de não querer mais homem. Elas dizem isso, eu prefiro ser amante do que ser a esposa traída. Na sua opinião, quem trai mais, o homem ou a mulher? Os dois traem mais, os dois. Não existe esse negócio de homem e mulher não, cada um trai um pouquinho. Sem dúvidas o homem. Olha, hoje em dia eu acho que a coisa está bem parecida. O homem com certeza. Homens e mulheres traem quase a mesma coisa, Na minha pesquisa, 60% dos homens dizem que já traíram e 47% das mulheres dizem que já traíram no universo de 1.279 homens e mulheres pesquisados. No entanto, quando eu pergunto por que vocês traíram, os homens dizem, é uma natureza. Homem é assim. Pesou mais foi o tesão, Foi isso que aconteceu, foi uma coisa de momento, não foi planejado, aconteceu. Existe um ditado que fala assim, uma mulher resiste à cantada de 1000 homens diferentes, mas não resiste a 10 do mesmo homem, é isso. Já as mulheres, quando traem, falam, eu não me sentia mais amada, não me sentia mais desejada, ele não me dava mais atenção, eu me sentia uma velha caquética. Então, ou porque ele me traiu, eu quero me vingar agora. Então, na traição, só o homem trai. Porque mesmo quando trai, a mulher é quase que empurrada pelo homem. Ela diz que o homem foi o culpado pela traição dela. Você acha que o sexo é o fator mais importante na hora da traição? O sexo não é o mais importante na traição, nem para os homens, nem para as mulheres. Eu não sei, acho que o homem é uma coisa mais assim, física. Eu acho que apesar dele estar com uma pessoa, de ter uma companheira, eu acho que ele sente a necessidade de buscar em outras, a partir de um certo momento do relacionamento, coisas que ele não está encontrando na companheira dele. Os homens buscam muito mais uma afirmação da sua masculinidade, da sua virilidade com uma outra mulher, mas buscam também compreensão, buscam também conversa, buscam também romance, buscam também carinho, que eles não têm na relação. E as mulheres, quando traem, buscam se sentirem desejadas, buscam elogios, buscam afeto, buscam beijo na boca, mais do que sexo. O que eu espero de um homem é que ele seja um bom companheiro, uma pessoa correta, tenha um bom caráter, seja uma pessoa honesta. Eu mostro na pesquisa
que os homens até não querem saber muito. Eles preferem, olha, se trair, me trai muito bem, que meu problema é mais social, não ser acusado de ser um corno. Depende, né? A circunstância, o que aconteceu. Conversando aqui se entende, né? As mulheres não perdoam a traição. Pra mim, quem ama não trai. Então eu acho que traição pra mim é uma coisa imperdoável. Cobram permanentemente, desconfiam permanentemente. Eu acho que na hora que você trai, você acaba totalmente com esse respeito, com a confiança que o outro depositava em você. Perdoar, a gente perdoa, mas fica mágoa. Fica mágoa. Toda vez que você olha pra pessoa, você lembra daquilo. Hoje a mulher não é mais vítima do homem, é o homem que é vítima da mulher. Eu acho que as mulheres são muito mais equilibradas que os homens, são muito mais bem-sucedidas, são muito mais bem resolvidas. Como que o homem está? Eu acho que ele está ganhando e ainda sentindo um pouco de saudade de um tempo que as mulheres eram mais boazinhas, né? E submissas. A mulher pensa com o coração e o homem não, né? O homem pensa com outra coisa. Há 3 séculos na Ilha do Fundão, a Igreja Bom Jesus da Coluna passa pela primeira vez por um processo de restauração. As obras, que já duram mais de um ano, são resultado de uma parceria entre a Escola de Belas Artes da UFRJ, a Fundação Cultural do Exército e teve o apoio financeiro do BNDES. Alguns anos atrás, a Escola de Belas Artes foi procurada pela Fundação do Exército para montarmos um curso, inclusive com a restauração. Esse projeto, ele é uma iniciativa da FUNSEB, a Fundação Cultural do Exército Brasileiro, que é uma ONG, que montou esse projeto e propôs esse projeto ao MINC, aprovando ele na Lei Rouanet e conseguindo, através do uso da Lei Rouanet, uma verba do BNDES como patrocínio para que a gente pudesse ter esse acervo restaurado. Então a gente começou a trabalhar nesse projeto e aos poucos ele foi tomando forma. A Paula Rocha foi a responsável pela restauração e eu fui o coordenador do curso de extensão que se chamou Curso de Restauração em Auxiliares em Madeira, né? O primeiro curso que a gente teve, né, nesse nível de pessoas que não precisariam ter a graduação. Foi aberto à comunidade e a gente teve 42 pessoas que se inscreveram, sendo que alguns eram alunos da Escola de Belas Artes e outros da comunidade, de outros locais, que muitos nem tinham um segundo grau. Muitas vezes, uma pessoa que tem habilidade, ele pode fazer uma restauração comandada por um profissional que conhece aquilo ali. Então, ele vai interferir na obra, sendo acompanhada por um especialista. Isso qualquer pessoa pode fazer. Então, abriu portas para as comunidades, que você muitas vezes tem carência, e também você vai multiplicar, porque numa comunidade, às vezes você tem uma igreja, você tem um bem que é importante, seria uma maneira também de preservar aquele bem dentro das comunidades. Bom, na verdade, a igreja estava toda ela numa situação de degradação bastante avançada e não estava pior, porque já havia sido feita uma recuperação do telhado, né, uma reforma do telhado, de maneira que não entrava água, né? Era tão frágil que se a gente encostasse com a pressão das mãos, abriríamos buracos por causa das crateras oriundas das galerias de cupins. Então essa etapa, que foi a etapa de tratamento estrutural para o preenchimento dessas galerias de cupim, foi uma das etapas mais complexas e demoradas. O trabalho é uma obra bem abrangente, porque pegou desde a parte de revestimento, né? A estrutura não estava comprometida, mas a parte de revestimento foi inteiramente feita. Havia um convento aqui. Então essa pesquisa, ela nos dá elementos, por exemplo, para a gente saber que se a gente fizer uma escavação arqueológica nas laterais da igreja, a gente vai encontrar as fundações, né? E por que é importante isso para o projeto? Porque se a gente sabe que tem as fundações ali, encontradas pela escavação arqueológica, é interessante que a gente insira esse fato, né, no projeto de restauração. Então, a apropriação possível que um projeto pode fazer por uma ruína ou por uma arqueologia, uma fundação, é que aquela fundação, aquele elemento da arqueologia pode virar um jardim, por exemplo. A nossa memória, que vai estar ali colocada por um artista que trabalhou nesse século, ou nesses séculos, 18, 19, e que ali representa aquele momento que, para o historiador da arte, ele vai ser fundamental. Eu vou ter toda uma estrutura
que vai estar marcada, eu vou poder mapear, vou poder reviver de uma outra maneira esse século que foi vivido por aquelas pessoas que ocuparam, que usufruíram desse espaço que foi a igreja. A importância de uma identidade visual hoje em dia é a mesma importância do nosso nome próprio, né? A partir do momento que você foi batizado, né, com o nome, é a mesma importância para uma instituição ou para uma empresa. Aí vem um ponto, o segundo ponto, que seria o que diferencia a instituição, o FRJ, de uma corporação ou de uma empresa. Primeiramente, o aspecto comercial, quer dizer, nós não temos esse lado aqui para comercializar a imagem. Existe, sim, uma preocupação com todo o aspecto didático, acadêmico, educacional e de pesquisa. No caso particular da UFRJ, essa importância ela vai na transmissão do nome, que tem o aspecto nominativo muito bem resolvido. Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou pela sigla UFRJ. Só não tem figurativamente. Por que não existe uma identidade visual? Existem várias. E isso é que traz o grande problema para a universidade, no sentido de que estende-se uma gama de sinais que, no fim, acaba por confundir quem vê. Então não se sabe qual é a oficial dessas todas. Em termos de tamanho, são pouquíssimas instituições, a nível inclusive mundial, que chegam a essas proporções que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem. Então, a preocupação com a organização não é que ela não tenha sido observada, mas é muito difícil você coordenar isso. E, claro, evidente, eu acho que esse é o grande ponto, o grande mérito dessa iniciativa que está acontecendo no momento da reitoria, de tentar unificar e organizar ao mesmo tempo essa gigantesca instituição. Existe uma preocupação muito grande de todas as unidades, de uma forma ou de outra, se incorporarem à imagem da Minerva, mesmo que seja a sua maneira. Mas esse momento ele precisa ser transcendido, ele precisa ser entendido de que não é mais uma iniciativa de cada um. Não são iniciativas isoladas ou um conjunto de iniciativas isoladas que vai resolver o nosso problema identitário. É uma situação que precisa realmente ser traduzida numa imagem só. E isso, acho que se trata e espelha muito bem o papel da universidade, que ela lida com pesquisa, com educação, e que ela precisa ser uma instituição muito bem organizada. E ela não pode se dar ao luxo de ter uma imagem fragmentada ou esfacelada. Apresentamos um projeto, um plano de trabalho, onde nós discriminamos todas as fases. E uma fase inicial, que haverá um levantamento, e nós pretendemos identificar, e até mesmo para divulgar isso, em que ponto e em que pé que essa situação está. Quer dizer, caótica, dentro do bom sentido da palavra, no sentido de que realmente existe uma proliferação quase que fora de controle dessas várias marcas Minerva, né? Mas, de qualquer forma, o nosso trabalho começa justamente aí, nesse levantamento inicial, e a partir desse levantamento é que nós vamos começar a gerar o desenho de um novo sinal que irá, vamos dizer assim, sustentar a instituição figurativamente, porque, obviamente, nominativamente ela já está muito bem sustentada, a nível, inclusive, nacional. Então, na realidade, existe, além dessa pluralidade maior da instituição, de identidades visuais da instituição, existem essas outras satélites. E esse casamento vai ser um casamento num segundo momento. Primeiro, nós precisaremos resolver a questão da identidade da instituição como um todo, que seria, vamos dizer assim, o grande guarda-chuva para todas as outras. E aí sim, evidentemente, teremos que ter um trabalho de adequação, porque não que a gente vá mudar a identidade dessas unidades, mas nós precisamos adequar a funcionalidade em função de objetividade, em função de você ter uma possibilidade de reprodução mais coerente com os nossos tempos, com as nossas novas tecnologias. Um prazo inicial para esse levantamento até meados agora de 2007.
e que uma ideia seja gerada até o final de 2007, até em torno de dezembro de 2007. Então, a nossa previsão de plano de trabalho inicial é dentro desse esquema de tempo. A Faculdade de Fonoaudiologia da UFRJ oferece tratamento gratuito à população. O serviço é prestado pelos alunos do último ano e supervisionado pela professora Cláudia Drummond. A gente tem atendimento direto ao público de qualquer região do Rio. A gente atende distúrbios de aprendizagem, transtornos de aquisição de linguagem, gagueira, transtornos de voz, dificuldades na fala ou de deglutição. E o meu ambulatório, que é um transtorno de linguagem do adulto, que são as afasias. Muita gente não sabe o que é um sujeito ficar afásico. Então, o fato dele ter dificuldade para falar, ter dificuldade para compreender depois que ele teve uma lesão cerebral, para algumas pessoas isso é considerado assim, é assim mesmo, não precisa fazer nada. Muitos médicos ainda não encaminham prontamente ou já definem de antemão, não vai ter jeito. E o que a gente vê não é bem assim. A gente tem a oportunidade de estar conhecendo esse paciente, a gente participa da triagem, então quando ele chega no serviço, muitas vezes ele chega desesperado, o médico encaminha, ele não sabe direito o que vai acontecer, então você participa de tudo isso. Você vai crescendo como terapeuta e vê a melhora do paciente. Fatores que interferem para o resultado. A idade do paciente, quanto mais jovem ele tiver tido uma lesão neurológica, mais fácil a recuperação, de uma maneira geral. O tipo de lesão que ele teve, o tipo de afasia que ele tem. Se ele começou logo um atendimento, mais de 70% dos afásicos não voltam para suas atividades, as atividades que eles faziam antes. Mas eles podem voltar a ter um papel social, descobrir uma nova atividade. Manuel, o que você está achando do tratamento? É muito bom. Qualquer pessoa, qualquer familiar que conheça um afásico, que queira encaminhar para cá, ou que tenha dúvidas, pode ligar para 3873-5609 ou pode procurar aqui no Instituto de Neurologia Deolindo Couto, na Praia Vermelha. Toda segunda e quarta funciona o nosso ambulatório. Uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais da cultura oriental é o evento República Popular da China, que acontece dia 24 de maio às 15 horas no Salão Dourado do Fórum. Haverá exibição de filmes e pôsteres, danças folclóricas e degustação de iguarias da culinária chinesa. Todas as quintas-feiras, às 5h30, no Salão Pedro Calmon, a Coordenação de Programas de Estudos Avançados, COPEA, traz um cientista para falar sobre meio ambiente. O seminário do dia 24 de maio apresenta o tema Floresta Amazônica e Clima, proferido pelo Dr. Philip Fernside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A Casa de Ciência entra no clima do PAN e promove o ciclo de palestras Química e Esporte para Poetas. O evento acontece todas as terças-feiras, às 6h30, até o dia 26 de junho. O seminário desta semana fala sobre como aliviar o estresse com atividades físicas. A entrada é franca e as inscrições antecipadas podem ser feitas pelo telefone 2542-4794. Quem assistir a 80% da programação receberá certificado.